Tudo bem, pessoal? Começando agora mais uma live do Construindo Safras. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. E hoje nós vamos falar sobre análise técnica no mercado de commodities agrícolas. Então, a análise técnica é uma ferramenta já muito utilizada no mercado de bolsa de valores. Dentro dela, a gente utiliza essa ferramenta para quê? Para saber os melhores momentos de compra e de venda de ativos, né? E agora eu estou trazendo essa ferramenta da análise técnica para o mercado de commodities agrícolas. Opa, beleza, Zé? Joinha, pessoal aqui chegando na live, que legal. Beleza, Lê também entrou aqui na live, que legal que vocês estão acompanhando. E assim, começando então sobre o mercado de commodities agrícolas. Vamos lá. O preço das commodities, como o preço de qualquer coisa, é determinado pela lei de oferta e procura. Então, se há maior demanda, o preço tende a subir, certo? E se existe uma alta oferta desse produto, o preço tende a cair. Isso daqui é comum. Então, vamos supor uma situação. Se a produção de soja, produção mundial de soja, é recorde, deu tudo certo no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, o que vocês acham? E a demanda permaneceu parecida com os outros anos. O que vai acontecer com esse preço? Esse preço tende a cair, né? E vai cair muito. Mas e se por outro lado, a gente tiver problema de estiagem, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ou excesso de chuva no momento da colheita, que atrapalha a colheita, e sai um estudo que 30 gramas de soja por dia previne o coronavírus. O que vocês acham que vai acontecer com esse preço? O preço vai subir e vai subir muito. Por quê? Porque a demanda vai aumentar e a oferta vai diminuir. Isso é a base do preço de qualquer mercadoria, tá certo? E existe também, né, quando você une as curvas de oferta e de demanda, você tem um ponto de equilíbrio do preço, né, versus a quantidade que ele é requerido, mas esse ponto de equilíbrio, ele é teórico. Por quê? Porque ele considera ceteris paribus, ele considera que a única coisa que modificou foi o preço, a oferta e a demanda. E todo mais se permaneceu o mesmo. Então esse é um ponto teórico, mas a gente também leva em consideração. Mas continuando, devido a todas essas variáveis que estão envolvidas na definição do preço das commodities, é impossível colocar tudo isso numa fórmula matemática e sempre realizar as compras num fundo e sempre realizar as vendas em um topo. É impossível você conseguir matematizar todas essas variáveis de maneira perfeita para todas as situações possíveis e também para situações futuras, né? Mas mesmo assim, a gente pode fazer algo mais do que não vou vender a minha soja porque eu acho que o preço está baixo. Ou não, já vou vender minha soja porque eu acho que o preço está alto. A gente consegue melhorar essa tomada de decisão e sair do achismo, sim, tá? Por quê? Os preços das commodities e também das ações, mas focando em commodities, formam padrões. Por quê? Porque os eventos mundiais se repetem. Por exemplo, não é a primeira doença que ocorre no mundo, o coronavírus, não é a primeira pandemia. E como a soja se comportou nas outras pandemias? Lembram da gripe aviária? Como o preço da soja, do milho, da carne bovina se comportou durante a gripe aviária? E como o preço da soja, do milho, da carne bovina se comportou na gripe suína? Foi parecido? Talvez sim, talvez não. Nós temos que analisar isso. Mas o que a gente precisa entender é que os preços formam padrões. E nós precisamos identificar esses padrões para tomarmos nossas decisões de maneira mais assertiva, né? Outro exemplo, quantas estiagens graves já aconteceram que afetaram a produção mundial? Diversas. Então nós temos que olhar esses eventos e analisar como o preço se comportou nessas situações. Porque provavelmente, se essa situação acontecer novamente, o preço vai ter um comportamento, de certa forma, parecido com o comportamento do passado.
tá certo? É um exemplo. Outro exemplo, né? Qual que é o formato de um ovo? Um ovo é oval, né? Mas todos os ovos são iguais? Não. Mas o formato oval é um padrão. Então o padrão muda também ao longo dos anos. Então o jeito que o preço da soja se comportou na gripe suína, talvez não tenha sido exatamente igual como o comportamento do preço da soja durante a gripe aviária. Mas com certeza ele seguiu um padrão parecido. Era oval, mas talvez um pouco mais achatado numa ponta do que na outra, alguma coisa parecida. Mas isso tem que ser levado em consideração, tá? E como eu falei, é impossível acertar o momento exato de compra e o momento exato de venda. Mas a análise técnica é uma ferramenta que a gente utiliza para avaliar esses padrões e aumentam muito a sua probabilidade de sucesso, tá certo? Então, na análise técnica, para a gente melhorar ainda mais a nossa probabilidade, aumentar ainda mais o nosso sucesso, a gente analisa eventos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo, para a gente ter um panorama geral dos preços das nossas commodities. E nós, do Construindo Safras, atualmente realizamos as análises de soja, milho, café, açúcar, suco de laranja, etanol e carne bovina, que são as principais commodities do Brasil. Tá certo? Só que cada commodity vão ter os seus próprios gráficos, tanto de longo prazo, quanto de médio prazo, quanto de curto prazo, e aí sim tomar as decisões. Aí no longo prazo, o que a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção no longo prazo, por exemplo? Crise de 2008. Todo mundo sabe que teve uma crise financeira no mundo, mas isso tem a ver com a soja? Tem, e tem muito a ver. Como o preço da soja, do milho, se comportou naquele momento? Por exemplo, na crise de 2008, o preço entre junho e dezembro da soja caiu 80%. Então, uma crise financeira interfere sim no preço de commodities. Então, nós temos que destacar crise de 2008, crise de 2000, crise de 97. A gente vai observar com atenção essas crises para a gente analisar o panorama no longo prazo no preço de commodities. Mas agora, vamos supor um negócio um pouco mais prático. Vamos supor o preço do morango. O preço do morango, você chega no mercado, o morango está R$4 a bandejinha. Aí depois de um tempo ele sobe para R$6, depois ele sobe para R$7, aí depois ele cai para 5, para 4, chega até R$3. Então, fazendo uma conta rápida, o preço médio do morango é R$5. Vamos supor isso. O preço médio do morango é R$5. Então, se o preço médio do morango é R$5, vocês não concordam que quando a bandejinha está R$4 é um bom momento para comprar morango? Tenho certeza que sim. E quando ele chega a R$6, vocês acham que é um bom momento para comprar morango? Não. Mas se ele não fosse um produto perecível, não seria um bom momento para vender o morango que você comprou a 4? Esse é o ponto, tá? E o que a gente pode tirar de base disso daí? A gente precisa ter uma noção do preço médio das commodities para a gente saber o que é alto, o que é baixo, se é um bom momento de compra, se é um bom momento de venda. E na soja, no milho, nas commodities agrícolas, nós conseguimos fazer a média dos preços de mais de 20 anos atrás, até o momento de hoje. E podemos analisar de 200 em 200 dias separadamente. Então, quando o preço da soja está muito acima da média, há uma probabilidade maior que ele suba ou que ele caia. Vamos supor o morango. Quando ele está R$6, a probabilidade é maior desse preço chegar a 7, a 8 ou ele cair para 5? Provavelmente, a maior probabilidade é de que ele caia. Por quê? Porque ele já estava muito acima da média. Agora vamos supor o morango a R$3. A maior probabilidade é desse preço chegar a 2, a 1,50 ou ele subir a R$4. A maior probabilidade, se ele está a 3, é que ele suba a 4. Por quê? Porque R$3 já é um preço muito deslocado da média. Entendeu? E essa é a base de um dos indicadores que a gente utiliza na análise técnica para o mercado de commodities, que se chamam envelopes. Os envelopes, eles analisam o quão distante os preços estão do seu preço médio, tá certo? Tanto para cima quanto para baixo. Então, os preços, quando chegam próximos desses envelopes, há uma tendência de que o preço vai mudar. O que isso quer dizer?
Vamos supor que um envelope é de 20%. Então o preço da commodity está R$100. Vamos supor que o preço da soja está R$100. Quando ele chega a o preço médio da soja, da saca de soja, é R$100. Quando ele chega próximo de 120, ele está tocando no envelope superior. E quando ele chega próximo desse envelope, há um aumento de probabilidade de que esse preço vai cair. Por quê? Já estamos muito deslocados do preço médio. Tá certo? E o contrário, quando a gente fala do um envelope na parte inferior, também é verdade. Então vamos supor que o preço médio da soja é R$100. Quando ele chega a 80, a probabilidade desse preço subir é muito maior do que a dele continuar caindo. Então, nesse momento, a gente recomenda a compra de soja, tá certo? E eu vou dar um exemplo muito legal desse envelope, tá? Tem diversos exemplos, quem quiser eu posso mostrar, mas um exemplo muito interessante foi o que aconteceu nesse ano de 2020. Dia 13 de março de 2020, o milho estava cotado a R$ 57,39 e já estava tocando um envelope superior de 20%. Então, qual foi a recomendação do Construindo Safras? De que você vendesse a sua produção de milho nesse preço. Toda a sua produção? Não, por quê? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas houve um aumento de probabilidade de que o preço ia cair. Por quê? Tocou no envelope de 20%. 13 de março. 4 dias depois, o que aconteceu com o preço do milho? Foi cotado a R$ 47,05. O que isso quer dizer? Eu sabia exatamente que depois de 4 dias o preço do milho já iria cair? Não. Eu sabia que o preço do milho ia cair exatamente 20%? Também não sabia disso. Mas eu sabia que havia um aumento de probabilidade de que estávamos num topo e de que o preço, a partir dali, tendia a queda e não a subir mais. Tá certo? Então eu pergunto, você como produtor rural não gostaria de ter essa recomendação? Você como engenheiro agrônomo, futuro engenheiro agrônomo, você não acredita que os seus clientes gostariam de ter essa recomendação? Para tomar a decisão mais assertiva? Tenho certeza que sim. Outro exemplo foi para a compra de fertilizantes. Por que para a compra de fertilizantes a gente também utiliza análise técnica? Porque os fertilizantes, a adubação de base, tem seu preço muito influenciado pela cotação do dólar. Então, no dia 15 de maio desse ano agora, de 2020, o dólar estava cotado a 5,96. Tá certo? Então, até houve uma pressão de pessoas falando assim, compra o fertilizante que o preço vai subir ainda mais, né? O preço vai subir ainda mais, podem comprar. Mas o preço já estava tocando a banda, sabe, de qual envelope? De 40%. Estava tocando a banda do envelope mais alto que a gente utiliza na análise técnica. E o que aconteceu? Dia 8 de junho, com o preço do dólar, foi cotado a 4,83, menos de um mês depois. Entendeu a diferença? Por que a análise técnica é dinheiro no bolso do produtor rural? É dinheiro que deixa de ser perdido porque você está comprando a mesma coisa. Tá certo? Você consegue comprar até mesmo o seu fertilizante por um preço mais baixo. Em menos de um mês, o preço caiu cerca de 19%. Talvez o fertilizante não tenha caído 19%, talvez tenha caído 14%, 15%, mas sem dúvida o fertilizante cotado a 5,90, quando o dólar estava cotado a 5,96 e com o dólar cotado a 4,83, teve uma diferença muito importante. Tenho certeza que de no mínimo 10%, tá certo? E novamente eu falo, eu sabia exatamente para quanto o preço dos fertilizantes ia, quanto o preço desses fertilizantes ia cair e quanto tempo demoraria? Não. Mas quando o dólar estava cotado a 5,96, tocando a banda superior do envelope de 40%, eu sabia que houve um aumento de probabilidade do preço, ao invés de subir mais, cair. Então a recomendação era do quê? Que ao invés de você comprasse o seu fertilizante naquela cotação, você esperasse o dólar cair, porque havia um aumento de probabilidade que o preço iria cair. Tá certo? E continuando sobre os fertilizantes de maneira rápida,
Aqui tem um exemplo prático, tá? Esse daqui foi na propriedade modelo do produtor Seu Josemar, que é a propriedade modelo do Construindo Safras. A gente começou a acompanhar esse ano e vai acompanhar toda a safra de soja junto com ele lá. Já fizemos amostras de solo, já fizemos a análise, a recomendação, tá certo? E o que aconteceu em Aquidaban aqui no produtor Josemar? Ele conseguiu comprar os fertilizantes quando o dólar estava cotado a 5,12, tá certo? Foi a nossa primeira recomendação para ele lá. Depois disso, o dólar chegou a 5,60 e tenho certeza que os adubos também subiram. E eu tenho certeza porque ele me falou, tá certo? Os adubos subiram entre 7% e 9% num curto período de tempo. Então esse já é um resultado real que o Construindo Safras conseguiu entregar para o produtor Seu Josemar, tá certo? E ter esse conhecimento é você colocar mais dinheiro no bolso do produtor que você atende. Você vai conseguir fazer com que ele compre o fertilizante de altíssima qualidade por um preço mais baixo. E como eu disse, dando continuidade, né? O preço de nenhuma commodity ou de qualquer outra coisa sobe em linha reta. Antes de subir e chegar até esse ponto aqui, ele normalmente sobe até aqui, tem uma queda, sobe novamente, tem outra queda e continua a sua subida. E para cair é a mesma coisa. Para ele chegar desse ponto até esse ponto aqui, ele nunca faz assim. Ele cai até aqui, ele sobe um pouquinho, cai até aqui, sobe um pouquinho e depois retoma a sua tendência de queda, tá certo? Mas o que a gente pode tirar disso daí? O que a gente pode aprender com isso daí? Existe um outro indicador que é o indicador de força relativa. E de maneira muito simples, vamos supor que hoje o preço da soja está R$100. Aí semana que vem ele chega a R$110. Aí na outra semana ele chega a R$120. Na outra semana ele chega a R$127,50. Então a gente está falando que o preço da soja está subindo há 21 dias, 28 dias seguido, certo? Aí eu pergunto, após subir 28 dias seguidos, olha lá, 21 dias seguidos, há um aumento de probabilidade desse preço cair ao menos um pouco, ou a maior probabilidade é desse preço subir em linha reta? Se vocês acompanharam o raciocínio, tenho certeza que sim, a maior probabilidade, mesmo que esse preço esteja subindo, se ele está subindo há 21 dias seguidos, a probabilidade dele ter uma queda antes de retomar a subida é muito grande. E existe um indicador estatístico para isso. Esse indicador chama índice de força relativa. E nós utilizamos para análise técnica do preço de commodities. Como eu falei, soja, milho, café, suco de laranja, etanol, carne bovina. Continuando. E aí, vamos supor, né, que os indicadores já estão apontando, o índice de força relativa falou que esse preço, como já está subindo há vários dias, ele tende a ter uma corrigida, tende a cair um pouco. E vamos supor que esse preço também já está tocando envelope. Está vendo como os indicadores começam a convergir, apontando para quê? Aumento de probabilidade desse preço cair. E tudo isso a gente utiliza, vai fundamentando a nossa decisão. Tá certo? Agora, outro indicador muito interessante que a gente utiliza na análise técnica é o Fibonacci. Eu pergunto, vocês já ouviram falar de Fibonacci? Fibonacci é um matemático muito importante para a história, né? Ele que introduziu os algarismos na Europa, esses algarismos indo-arábicos que nós utilizamos até hoje, tá? E ele resolveu diversos, vou chamar de dilemas, na verdade tem outro nome, não sei se é teorema, mas da matemática. E ele observou uma sequência de números muito importante. E a sequência é o quê? É o número que você está mais o número anterior. Então, por exemplo, 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Então, a sequência é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. E esses números têm uma razão entre si. É um número irracional, que a razão é 1,618,033 e lá vai um monte de número após a vírgula. E essa razão foi chamada de razão áurea. E ela foi muito importante para diversos dilemas, problemas matemáticos, mas começaram a ver a importância dessa razão áurea
na física, na biologia, na música, na economia. Eu vou dar um exemplo para a gente do agro. Vai no campo, conte as pétalas das flores que vocês acharem. Provavelmente, todas as flores que vocês encontrarem terão 3, 5, 8, 21, 34, 55 ou 89 pétalas, tá certo? E todos esses números pertencem à sequência áurea. E aí esse pessoal do Construindo Safras está tudo louco, falando de Fibonacci aqui na análise técnica, mas eu vou mostrar como isso é importante, tá? Na crise de 2008, contando o topo histórico que ocorreu em 2008, até onde vocês acham que o preço caiu na crise? Contando do topo até o fundo dessa crise. Caiu exatamente em 61,8%. E o que é isso? É um dos números da razão áurea. Eu não falei que a razão áurea era de 1,61, 803, 39 e vários números? Então, aqui mostra a importância desse indicador que nós utilizamos na análise técnica. E esse é um indicador muito importante para a gente tomar qualquer decisão, tá certo? Tanto para compra, tanto para venda. E existem diversos indicadores como esses. E cada indicador necessita de uma configuração específica. E cada indicador é mais adequado para cada momento do mercado. E por que eu falo isso? Por exemplo, o índice de força relativa, indica muito bem a compra quando o mercado está tendendo para alta. Mas quando o mercado está lateral, ele indica muito bem tanto para compra, tanto para venda, tá certo? Então, cada indicador precisa ser ajustado. O período, a suavização, quão sensível ele vai ser, entendeu? Então, cada indicador tem uma configuração para ele aumentar a sua eficiência, aumentar a sua assertibilidade. E outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, por quê? No Brasil, nós comercializamos a soja, o milho, em real ou em dólar? A gente vende soja na cooperativa, na revenda, e eles nos pagam em real ou em dólar? Eles nos pagam em real. Então, o que pode acontecer? A análise do preço da soja ocorre através do mercado internacional, que é cotado em dólar. Então, no Brasil, nós precisamos tomar um cuidado ainda maior. Por quê? Pode ocorrer, como já ocorreu nesse ano, tá? Desculpa, caiu a live aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo retomar. Estou só conferindo aqui. A live no perfil pessoal caiu, mas eu já estou retomando aqui, tá, pessoal? Esperem só um minuto. Já vou retomar isso daqui. Desculpa, tá? Mas vamos dar continuidade. Acredito que já vai dar tudo certo aqui. Opa. Pessoal do meu Instagram, pode confirmar só, do Jean Construindo Safras, pode confirmar só se a live voltou? Fazendo favor, acredito que voltou. Tá? Desculpa a confusão aqui. Mas continuando. No Brasil, a gente precisa tomar esse cuidado. Por quê? O preço da soja pode ter caído no mercado internacional, mas devido ao aumento do preço do dólar, já ser um bom momento para você comercializar sua soja, tá? E isso já aconteceu diversas vezes, e isso aconteceu nesse ano. Agora, para os colegas do Paraguai, da Argentina e de todo o resto do mundo que comercializam a soja já em dólar, não precisa tomar esse cuidado. Mas no Brasil a gente tem esse ingrediente a mais nas análises, que seria a variação do preço do dólar, tá certo? E, enfim, são diversos pontos, né? Isso é apenas uma gota, né? De todo o conhecimento e do número de indicadores que a gente pode utilizar na análise técnica para o mercado de commodities. E essas são algumas das variáveis que você deve entregar
e que você vai entregar, utilizando alguma dessas variáveis, você vai entregar para o produtor rural uma melhor venda da sua soja, você vai entregar uma melhor compra de fertilizantes. Como eu falei, indicamos a venda quando o preço do milho estava em 57. Menos 4 dias depois ele chegou a 47,05 centavos. Isso deu uma diferença de praticamente 20%. Os fertilizantes, outra coisa que a gente entregou, a compra quando o dólar estava cotado a 5,12 e depois esse dólar chegou a 5,60. Então é uma diferença aí próximo de 8%. Isso tudo é dinheiro no bolso do produtor. Então você, engenheiro agrônomo, ter esse conhecimento vai ajudar aí muito o produtor rural a ter maiores lucros, tá certo? E além disso, se tem algumas pessoas interessadas, também é possível trabalhar com isso. Vamos supor, você tem uma pequena propriedade, não tem como crescer muito, mas você pode montar uma estrutura de silo e conseguir fazer dinheiro apenas mexendo com a compra, com a venda dessas commodities, tá certo? E você também pode, não quero mexer com isso, não quero abrir empresa, mas eu trabalho numa revenda, numa recebedora de grão. Então você pode apresentar esse trabalho, esses indicadores, essa análise técnica para o seu superior, para ele comprar as commodities a um preço melhor, para quando ele for comprar os fertilizantes, você fala assim, olha, se for possível esperar um pouco para a compra de fertilizante agora, é bom, porque o dólar está cotado, o dólar está tocando envelope de 20%, ou o dólar está com índice de força relativa acima dos 70, que já é um ponto que indica uma venda, tá certo? Então, se você é engenheiro agrônomo, estudante de agronomia e quer aprender mais sobre análise técnica, o Construindo Safras pode ajudar vocês, tá? Nós temos um curso específico para análise técnica. E se caso você gostou, se interessou pelas recomendações, mas nesse momento não quer, não tem tempo para aprender a fazer essas análises, nós também disponibilizamos uma assinatura mensal para você ter essas análises semanalmente completas. De soja, milho, açúcar, etanol, carne bovina, suco de laranja e café, tá certo? O link está disponível na bio, mas podem me mandar uma mensagem para a gente conversar e tirar qualquer dúvida, tá bom? Eu também fico à disposição a qualquer pergunta, algum indicador que pode ter ficado meio um pouco distante do que a gente tem contato novamente. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, tá certo, pessoal? Eu fico à disposição de vocês. Como eu falei, os indicadores mais importantes, ou os principais indicadores nesse momento, a gente poderia utilizar os envelopes, que analisam o quão distante o preço está do preço médio. E aí a gente conversou sobre o exemplo do morango. Vamos supor que o preço médio do morango é 4 e ele está cotado a 6. A maior probabilidade é desse preço continuar subindo ou dele cair. A maior probabilidade é desse preço cair. Por quê? Ele já estava muito distante da média, já estava tocando um envelope superior. E isso é um exemplo do que a gente consegue utilizar na análise técnica. O outro exemplo é o índice de força relativa. Como eu falei, nada sobe de preço em linha reta e nem cai de preço em linha reta. Quando ele está subindo, ele tende a cair, depois retoma a subida, pode cair novamente e depois ele retoma a subida. Então, um índice de força relativa mede, tenta identificar esses momentos. Como eu falei, se a soja está subindo há 7 dias, subiu de 100 para 107, 120, 127, a soja já está subindo há 27, 28 dias seguidos, a probabilidade não é que a soja suba até aqui. Se ela já está subindo há 28 dias seguidos, há uma probabilidade desse preço cair antes de retomar o processo de subida. Esse é mais um indicador que a gente utiliza na análise técnica. E aí eu falei do Fibonacci também, que é um matemático muito importante na história mundial, né? E como eu falei, ele desenvolveu a razão áurea, que a gente consegue encontrar em diversas áreas do conhecimento, como na física, química, biologia, economia. E no campo, eu dei o exemplo que se vocês forem para o campo e procurarem as flores, provavelmente elas terão 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
ou 89 pétalas, tá certo? Por quê? Essa é a razão áurea. Essa é uma sequência matemática que Fibonacci identificou como sendo a razão áurea e que acontecia em diversas áreas do conhecimento. E esse é mais um indicador. E parece loucura a gente estar falando de Fibonacci, mas frisando aqui, entre o topo pré-crise de 2008 e o fundo da crise de 2008, a porcentagem de queda foi de exatamente 61,8%, que é um dos valores que fazem parte da razão áurea de Fibonacci. Tá certo, pessoal? E tudo isso é utilizado na análise técnica. E como resultados que a gente já entregou, eu citei aqui, por exemplo, dia 13 de março, o milho estava cotado a R$ 57,39 e ele estava tocando um envelope superior de 20%. 4 dias depois, o que aconteceu? O milho foi cotado a R$ 47,05, uma queda de praticamente 20%. E como eu falei, eu não sabia que o preço ia cair exatamente 20%. Eu não sabia que exatamente após 4 dias o preço ia cair. Mas eu sabia que quando o preço estava tocando envelope de 20%, havia um aumento de probabilidade desse preço não continuar subindo e sim cair. Então a recomendação era de que vendesse milho. Vendesse, fechasse esses contratos de milho. E quem fez ficou muito feliz, né? Porque ao invés de vender a 47, conseguiu vender a 57 reais. E o outro exemplo que eu dei foi dia 15 de maio, o dólar estava cotado a 5,96. E como os fertilizantes têm um preço muito baseado, muito influenciado pelo dólar, a recomendação era de que não comprasse os fertilizantes naquele momento. Por quê? O preço do dólar já estava tocando um envelope de 40%. E o que aconteceu menos de um mês depois? No dia 8 de junho, dia 15 de maio, para o dia 8 de junho, o dólar caiu para R$ 4,83. Então, o que aconteceu? O preço do dólar caiu aproximadamente 20%. Então, quem foi comprar o fertilizante a 5,96 e atendeu o nosso pedido, esperou, acreditou na nossa recomendação, esperou menos de um mês, pôde comprar o fertilizante cotado a 4,83. Lógico que ele não conseguiu todo esse desconto, 20% na cotação de fertilizante, porque as empresas precisam segurar esse câmbio, né? Tá certo? Mas eu tenho certeza que eles conseguiram comprar o fertilizante com uma diferença aí no mínimo de 15%. E isso é muito dinheiro, tá? Vamos supor uma tonelada de adubo aí hoje, R$2.000, de um 0,2020, tá R$2.000. Então 10% são R$200 no seu bolso, 15% R$300, tá certo? É uma diferença muito grande. Isso por tonelada. Se a gente está falando de 300 quilos por hectare, então a gente quer dizer que a cada 3 hectares ele economizou R$300, entendeu? R$100 por hectare. Se o cara tem 1.000 hectares, a gente está falando de R$100.000 no bolso do produtor, entendeu? Isso é muito dinheiro. E um exemplo prático que a gente conseguiu aqui com o seu Josemar foi que a gente conseguiu essa economia próximo de 8% na compra do fertilizante. Então, pessoal, se tiver alguma pergunta sobre algum indicador, envelope, o índice de força relativa, Fibonacci, existem diversos outros indicadores que nós utilizamos para análise técnica, tá? E como eu falei, se vocês se interessaram por essa área, se você é engenheiro agrônomo e se interessou por essa área, a gente tem um curso específico para trabalhar com commodity agrícola. Se você é produtor rural, não tem tempo para aprender tudo isso, nós realizamos a recomendação semanal de tomada de decisão para vocês de diversas commodities, que são elas: soja, milho, açúcar, etanol, carne bovina, suco de laranja e café. Nós traçamos os gráficos e passamos semanalmente essas análises para vocês. Tá certo? Então, se não tem nenhuma pergunta, eu me despeço de vocês e até quarta que vem, às 16 horas, vamos ter mais uma live. O tema ainda estou definindo,
tá certo? Tô tentando trazer um convidado muito especial para a próxima live, não posso garantir nada ainda. E a live vai ficar salva no Instagram, para quem quiser assistir depois, quem quiser passar para os amigos, compartilhar. Isso é muito importante para a gente também, tá certo? Então, fiquem com Deus e um forte abraço. Até mais!